Bom, pessoal, então vamos lá para o primeiro exemplo, né, do cálculo de treguiça pelo método dos nós, ok? Então, a gente tem aqui a nossa treguiça com 3 barras aqui, certo? A gente tem aqui uma barra com 5,25 m e a altura da treguiça de 3 metros, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as reações de apoio, a reação B e a reação C, tá ok? Então, vamos colocar aqui, né, a reação B, aqui a minha reação C, e vamos aplicar, né, as condições de equilíbrio. Então, o meu RB mais o meu RC é igual à nossa força de 315, ok? E aí, eu vou fazer o momento em relação ao ponto B aqui, tá bom? Então, o momento em relação ao ponto B vai ser o seguinte: eu vou levar o meu RC para o ponto B, então vai ser menos 5,25 RC, certo? Vou levar o 315 vezes 4 metros, então vai ser mais 315 vezes 4 igual a 0. Então, resolvendo aqui, o nosso RC vai dar 240 quilonewtons, tá? Então, vou colocar aqui 240 quilonewtons. Portanto, né, o nosso RB vai ser 315 menos 240, eu vou ter o valor do RB de 75 quilonewtons. Então, eu tenho aqui, né, 75 quilonewtons e o meu RC 240 quilonewtons, ok? Bom, então isso daqui vocês já conhecem, que é o que? O cálculo das reações dos apoios. Agora, a gente vai calcular através do método dos nós, tá? Então, o que significa o método dos nós? Eu tenho 3 nós, o nó A, o nó B, o nó C. Eu tenho que escolher um nó para poder começar, tá? Não tem uma ordem correta, você vai escolher sempre o nó que tiver mais informações conhecidas e menos barras desconhecidas. Então, aqui, ó, eu poderia utilizar tanto o nó C quanto o nó B para começar o cálculo, já que eu tenho aqui, né, uma reação de apoio, certo? E 2 barras aqui, uma está no eixo e uma está inclinada. E no nó C é a mesma coisa, uma barra no eixo, uma inclinada e uma reação que eu conheço. Não teremos reações horizontais porque eu não tenho ação horizontal. Se eu tivesse ação horizontal, eu ia ter a reação B horizontal, ok? Por que a gente não começa pelo nó A? Daria para começar? Daria. Só que o problema da gente começar com o nó A é que as 2 barras aqui, elas estão inclinadas. Então, eu ia cair num sistema de equações. Então, vamos deixar o sistema para depois. Vamos começar ou pelo nó C ou pelo nó B. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esses ângulos aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu vou ter que usar a decomposição dessas barras inclinadas aqui nesses ângulos, tá? Então, para calcular o ângulo alfa, aqui eu vou chamar o ângulo alfa no ponto B aqui, o que eu tenho de ângulo alfa? Ó, eu sempre tenho que ter um triângulo retângulo. Então, o nosso triângulo retângulo seria isso aqui, certo? Então, eu teria um seguinte triângulo aqui para achar o alfa, né? Eu tenho aqui, ó, no meu cateto adjacente 4 metros e o meu cateto oposto eu tenho 3 metros. Então, o arco tangente aqui do meu cateto oposto pelo cateto adjacente é o que? É o arco tangente, né? De cateto oposto, que é 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Então, esse meu ângulo alfa aqui vai dar... Deixa eu olhar aqui que eu calculei. É 36,86. 36,86 graus, ok? E aí, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu ângulo aqui, ó, no ponto C, que eu vou chamar de ângulo beta, ok? Então, vamos fazer aqui do lado, aonde eu tenho agora, né, o meu beta, que eu quero saber, o meu cateto adjacente é 1,25 metros,
e meu cateto oposto é 3 metros, ok? Então, o meu beta vai ser arco tangente de 3, né, o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é 1,25. Então, o meu ângulo beta aqui vai ser 67 e 38 graus, ok? Então, eu já tenho esses dois ângulos, o alfa e o beta, e eu posso começar a calcular. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar pelo nó C, ok? Então, o meu nó C é esse daqui, então eu vou desenhar tudo que eu tenho no meu nó C. Vou fazer um zoom no meu nó C. Então, aqui, ó, eu tenho o meu nó C, tá? Tenho aqui a minha reação de apoio RC, que é 240 kN. Tenho essa barra que eu vou chamar de barra CB. Por que CB? Ela tá saindo do nó C e indo para o nó B, tá? Então, eu chamei ela de CB. E aqui, eu tenho a minha barra, que eu vou chamar de CA, mesma coisa, saindo do nó, né? A, C e indo pro nó, em direção do nó A, ok? Então, as duas barras que eu quero saber é o CB e o CA. E o ângulo que eu tenho, que é o ângulo beta aqui, é um ângulo de 67 e 38 graus, ok? Bom, legal. Então, eu tenho essas duas barras, mas eu não sei que sentido que essa barra tá, né? Que essa força tá. Será que ela tá entrando no nó, ela tá saindo do nó? E essa daqui, será que ela tá entrando ou tá saindo? Vamos fazer o seguinte, o ponto C é o nosso 0, 0 do nosso eixo cartesiano. Então, eu vou passar aqui, ó, um eixo cartesiano. Aqui vai ser o nosso X. E aqui seria o nosso Y, ok? Legal. Então, ó, tem aqui o meu eixo C e eu tenho que aplicar as duas condições, como a gente falou, né? Quais condições são essas? Somatória das forças na horizontal ou em X igual a 0 e somatória das forças na vertical ou em Y igual a 0, ok? Bom, para eu poder fazer isso daí, eu preciso analisar o que eu tenho na minha horizontal e o que eu tenho na minha vertical de força. Então, na vertical, eu tenho 240 para cima, né? E eu tenho também a minha barra que eu chamei de CA, que ela vai se decompor tanto na vertical quanto na horizontal. Então, o que eu teria na vertical? Na vertical, eu tenho CA, que eu desconheço o valor, e eu tenho 240 que eu conheço. Ah, legal. Então, como eu tenho que ter equilíbrio, significa que eu tenho que o meu CA entrando no meu nó C para ficar ao contrário do meu 240 aqui, que tá entrando no nó C. Então, eu vou ter uma força de cima para baixo e uma força de baixo para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e falar o seguinte, olha, o meu CA tá aqui, ó, o sentido da minha flechinha tá entrando no nó C. E vou fazer a minha continha lá. Nessa conta, o valor do CA tem que dar positivo. Se a gente fizer o cálculo e a reação, né, quer dizer, o esforço na barra for negativo, significa que a gente chutou o sentido errado da setinha. Então, ó, eu vou fazer aqui na minha somatórias na vertical. Não tem ordem aqui, eu posso fazer ou um ou outro, ok? Então, eu vou começar aqui pela minha vertical, tá? Então, na vertical, ó, tá pra cima é mais, tá pra baixo é menos. Então, vai ser mais 240 menos, olha o CA. O CA, eu vou ter que decompor ele na vertical, certo? Para decompor, eu vou ter o valor da barra CA vezes aqui o seno, porque eu estou abrindo o ângulo de 67. Então, vai ser menos CA vezes seno de 67,38 igual a 0. Vou isolar o meu CA aqui, ele vai dar positivo, 240 dividido pelo seno de 67,38, o meu valor do CA aqui vai dar 260 quilonewtons, ó. Deu positivo, belezinha, tá certinho aqui, tá? Então, eu chutei o sentido para baixo aqui do CA e está correto. Agora, nós vamos para a somatória das forças na horizontal. Vamos fazer aqui embaixo, vou até apagar aqui a nossa horizontal, vamos fazer embaixo aqui, tá? Então, na horizontal, olha que coisa.
Se o meu CA eu já defini o sentido, quando ele tocar aqui o meu eixo X, ele vai estar olhando aqui, ó, para esse lado. Então, significa que o meu CB tem que estar olhando para o sentido oposto para eu poder ter o equilíbrio. Então, eu vou falar assim, olha, meu CB agora, ele vai estar para cá, ó, para eu poder ter o equilíbrio. Então, como é que vai ficar essa conta agora da somatória das forças na horizontal, né? Então, eu vou ter o CA que eu conheço, só que eu tenho que decompor ele na horizontal. Então, mais CA vezes, agora é cosseno, porque eu tô encostando no ângulo aqui, fechando o ângulo. Então, é cosseno de 67,38. E o CB tá para lá, ele já está no eixo, então eu não tenho que decompor. Então, é menos CB igual a zero, ok? Então, o CA eu já conheço, que é 260, então eu vou ter lá 260 vezes o cosseno de 67,38, né? Igual ao CB. Então, o valor do meu CB vai ser 100 kN. Ó, deu positivo, então, certinho aqui, tá? Legal, agora eu já conheço quem? Eu conheço esta barra e eu conheço essa barra. Agora vai ficar mais fácil eu calcular aqui o nó B, por quê, né? Esqueci de escrever aqui na frente, ó. Esse aqui é o nó C, tá? Por que vai ficar mais fácil eu calcular o nó B? Porque eu já conheço essa barra. Então, vai faltar eu calcular só a barra BA, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, o cálculo agora do nó B. Então, vamos lá, nó B, certo? Então, eu vou desenhar o que tá acontecendo com o nó B. O nó B tá aqui, tá? Então, eu tenho a minha reação de 75 kN, certo? E eu tenho nesta barra, aqui nessa linha, a minha barra BC, que eu já conheço o valor, e eu tenho aqui a barra que eu não conheço, que é a minha barra BA, ok? O meu ângulo alfa que a gente calculou é 36,86 graus. Olha o que acontece aqui, ó. Vamos voltar lá para o desenho da treliça. Quando eu fiz o nó C, o que estava acontecendo com a minha barra CB? Ela estava saindo do nó C em direção ao nó B, certo? Agora, eu vou fazer o nó B em direção ao nó C. Então, eu tenho que ter o oposto disso para que a gente tenha equilíbrio. Então, ela vai vir neste sentido aqui, certo? Então, quando eu for colocar lá o cálculo do nó B, então a gente já sabe que o BC vai estar nesse sentido aqui, ó, certo? E o valor do BC a gente já calculou, que é o mesmo do CB, que é 100 kN. Ó, legal. Então, eu tenho aqui, ó, o meu eixinho cartesiano sempre passa pelo meu nó, né? Tá? Então, eu tenho o meu eixo cartesiano, sempre passa pelo meu nó. Então, agora, ó, eu posso escolher se eu vou fazer a somatória das forças na vertical ou na horizontal, porque eu tenho os dois resultados aqui, né? Eu conheço uma força na vertical e uma força na horizontal. E o BA, a nossa barra BA, eu vou ter que decompor ela ou na vertical ou na horizontal para achar o valor. Olha que legal aqui, ó. Se eu pegar aqui, né, a somatória na horizontal, no X, então eu vou fazer o que aqui, ó? Somatória das forças na horizontal, ou X, tá? Igual a zero. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que o meu BC tá pra lá, então significa que o meu BA vai ter que estar ao contrário para ter o equilíbrio, né? Porque eu não posso ter um resultado negativo. Então, vai ser mais 100 menos o BA, só que agora, ó, eu tô fechando o ângulo de 36, então é vezes o cosseno de 36,86 igual a zero, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vamos isolar o nosso BA, a gente vai ter 100 kN dividido pelo cosseno de 36,86, certo? Então, o valor da minha barra BA aí
vai ser igual a 125 kN. Ó, legal. Achei o valor do meu BA, do meu CB e do meu CA. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Eu vou fazer o quê? Sempre o último nó a gente não vai fazer, porque eu já encontrei todos os valores das minhas barras, das minhas 3 barras. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Eu vou colocar aqui, olha, o que está acontecendo com as minhas barras. Então, vamos lá. Quando eu calculei a minha barra BC ou CB, tanto faz, eu tinha o seguinte, olha. Aqui é minha articulação, é o meu nó. E aqui é a minha barra, tá? Essa barrinha aqui, que eu tô fazendo, é a minha barra que eu tô chamando de BC, certo? Então, agora, eu já sei o valor da minha BC aqui, que deu 100 kN, certo? Quando a gente calcula pelo método dos nós, a gente calcula, mostra o sentido do nó, da força no nó. Então, ó, quando eu fiz o meu nó B, ela tava saindo daqui para cá. E o meu CB tava saindo daqui para cá. Isso é o que acontece com a barra, né? Com o nó. O nó puxa para cá, o que a barra vai fazer? A barra vai puxar em sentido contrário a isso. Mesma coisa aqui, ó. Se o nó puxou, para que fique parado, eu tenho que puxar no sentido oposto, certo? O que está acontecendo então com a minha barra? A minha barra, ela tá tracionando, olha. Se eu tenho tração no nó, eu vou ter tração na barra, certo? Por quê? Porque uma barra é sempre por 2 nós. Então, se ela puxa para cá, ele tem que puxar ao contrário para ter equilíbrio. Mesma coisa acontece aqui. Então, se eu fizer uma tabelinha aqui do lado, né? E colocar barra, certo? O esforço em quilonewton, certo? Eu tenho lá que a minha barra BC tem um esforço de 100 kN e ela tá trabalhando a tração, certo? Vamos olhar agora o nó C, ó. Quando a gente fez o nó C, a gente tinha o CA entrando na barra C. Então, vamos desenhar aqui a nossa barrinha, tá? Aqui, ó. Aqui é o nozinho C e aqui seria o nosso nó A, tá? Então, quando a gente fez o cálculo do nó C, a gente descobriu que o CA estava entrando no nó C, que é essa nossa barrinha barra CA, né? Se ele está entrando no nó C, lá em cima a gente vai ter que ter o oposto, entrando no nó A também. Então, o que está acontecendo com a nossa barra? Né? Isso aqui, lembrando que em azul é os esforços no nó. A nossa barra tem que estar oposta a isso. Então, a nossa barra, oposto a essa seta, é assim, né? Oposto a essa seta é assim. Então, significa que o meu CA, ele tá comprimindo, certo? Comprimindo quanto? 260 kN. Então, eu vou lá na minha tabelinha, ó. A minha barra CA tem 260 kN de compressão, certo? E agora, tá faltando a nossa barra BA. Então, eu vou desenhar aqui a nossa barra BA. Então, eu tenho aqui o meu nó B e aqui o meu nozinho A. E quando eu fiz o cálculo, ó, aqui, ó, do nozinho B, o que a gente tinha? Entrando no nó B. Então, a gente tinha essa situação. No nó, tava entrando aqui, certo? Então, aqui no A também vai estar entrando, né? E o que vai acontecer com a nossa barrinha aqui? Que a nossa barra é o inverso. Pra cá, inverso desse pra cá. Então, a nossa barra BA, ela tá comprimindo. Então, eu vou colocar aqui, ó. A minha barrinha BA, ela tá trabalhando a compressão. E o valor de BA, 125 kN, certo? Se a gente fosse desenhar o diagrama, né, da nossa treniça, né? Aqui é uma treniça simples, então a gente teria este diagrama aqui, ó, gente, tá? Aonde aqui é o nosso eixo, e aí eu tenho, né, tração e compressão nas outras 2 barras. Mas a gente não vai fazer isso daqui, porque aqui a gente tem uma treniça com 3 barras só. Se a gente pegar uma treniça com 10 barras, vai dar muita confusão
na visualização disso aqui. Então, a gente vai usar através da tabelinha aqui, né? Onde a gente vai colocar o valor do esforço, tá? E colocar se é tração ou compressão. Aqui, gente, é uma regrinha muito simples. Se vocês não quiserem pensar na barra, é importante porque a gente sabe como é que trabalha o conjunto. Mas você pode pensar assim, ó. Comprimiu o nó, comprimiu a barra. Tracionou o nó, aqui, ó. Tracionou o nó, tracionou a barra. Então, vamos lá. Tracionou o nó, tracionou a barra. Comprimiu o nó, comprimiu a barra. Pode pensar nessa regrinha também para ajudar. Tá bom, gente? Vamos aguardar aí o próximo vídeo.